Olá, eu sou Roseli, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito do Núcleo de Minas Gerais, e nós convidamos a Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida e auditora fiscal também aposentada da Receita Federal, para discutir conosco sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. Maria Lúcia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Roseli, um prazer falar com você e com todos os amigos e amigas da Frente. Nós vamos conversar pela uma pergunta que é uma justificativa recorrente que a gente tem ouvido na mídia, que a gente tem lido para a aprovação da reforma da Previdência, é que a dívida pública gerada pela Previdência se tornou insustentável. Por que a Auditoria Cidadã da Dívida se contrapõe a este argumento? Olha, Roseli, a gente se contrapõe porque a gente vem estudando a formação da dívida pública há décadas. E para nós já está muito claro que essa dívida pública ela vem se formando ao longo do tempo por meio de mecanismos financeiros que geram dívida, ou seja, o estoque da dívida aumenta. Mas o dinheiro não chega ao orçamento público para ser aplicado em investimentos, etc. O dinheiro já vaza diretamente para o mercado financeiro. São vários mecanismos. Vou dar o exemplo de um que é o mais escandaloso de todos e é o que levou mais dinheiro nos últimos 10 anos. É um mecanismo que remunera a sobra de caixa dos bancos. Sobra dinheiro no caixa dos bancos. O Banco Central aceita esse dinheiro, entrega títulos da dívida pública para os bancos e remunera isso diariamente. Isso custou R$1 trilhão nos últimos 10 anos. Isso gera escassez de moeda na economia, porque o Banco Central aceita o dinheiro que deveria estar nos bancos emprestando para as empresas. Essa escassez de moeda eleva o juro de mercado, então qualquer pessoa que procurou um banco para abrir um negócio ou para pegar um empréstimo para sua empresa, viu que o juro de mercado no Brasil é para quebrar, não dá. Então, é aí que está o rombo das contas públicas. A nossa Previdência está inserida na Seguridade Social, que tem sido altamente superavitária ao longo de décadas, desde a Constituição Federal, até 2015, inclusive. A receita das contribuições sociais e contribuições de trabalhadores para a Seguridade Social foi mais do que suficiente para todas as despesas com previdência, assistência e saúde, e ainda sobraram dezenas de bilhões de reais que se destinaram para o pagamento da chamada dívida pública. Não podemos, gente, nesse momento, embarcar nesse discurso falacioso de déficit. Quem fala em déficit nunca leu o artigo 195 da nossa Constituição. O déficit não está nem nunca esteve na Previdência. Está na política monetária do Banco Central, que gera dívida e gera rombo. É possível destinar menos recursos para o pagamento da dívida? Quais são as forças políticas e quais são as forças sociais que são determinantes nesse processo? Olha, claro que é possível reduzir o volume de recursos que vai para a dívida. E a nossa proposta é de uma auditoria, porque a auditoria é a ferramenta que poderá segregar o que é dívida mesmo, o que a gente já pagou, será que a gente ainda deve alguma coisa? E o que são esses mecanismos que aumentam o estoque da dívida, mas não é dívida. Por exemplo, prejuízos com operações que o Banco Central faz para garantir a variação do dólar para privilegiados que fazem contratos de swap cambial. Olha o nome, Roseli. É para desanimar, mas não desanime não, minha gente. Esse contrato de swap cambial é um contrato que o Banco Central faz para garantir toda a variação da moeda estrangeira. É um contrato, é uma verdadeira aposta para privilegiados ilegais, sigilosos. Ninguém sabe quem são os beneficiários. Então, uma auditoria vai jogar luz nesse processo que a gente vem pagando sem nem saber para quem, sem saber quanto. A gente só sente quando vem o ajuste fiscal, o corte na saúde, na educação, na previdência, na assistência, não tem dinheiro para investimentos geradores de emprego. Quando vem uma PEC do teto que congela tudo para que sobre mais recursos para a dívida, aí a gente fica sabendo que a gente está pagando, de todas as formas. Então,
os atores principais nesse processo? Em primeiro lugar, a sociedade que está pagando a conta. Por isso que a nossa proposta é de uma auditoria cidadã, com participação social. Quem está na cúpula recebendo isso não quer que mude. Esse processo beneficia principalmente os bancos, mas privilegia também grandes empresas multinacionais e nacionais também, grandes, que têm dinheiro para ficar investindo, especulando, não é? Essas empresas acabam incentivando esses mecanismos que geram dívida para o conjunto da sociedade e que são super nocivos para a nossa economia. Em primeiro lugar, o primeiro ator é a sociedade que paga a conta, tanto para pressionar, para exigir uma auditoria, como para participar desse processo também e apoiar essa iniciativa cidadã. O Congresso Nacional tem atribuição de fiscalizar o Executivo. A Constituição prevê a realização de uma auditoria por uma comissão mista. O Congresso tem estado omisso todos esses anos. Os tribunais de contas, tanto estaduais como federal, têm obrigação de fazer auditoria das dívidas estaduais, municipais e dívidas federais, interna e externa. Os tribunais têm feito meramente um acompanhamento, não uma auditoria. Os órgãos de controle, o Ministério Público Federal recebeu todo o relatório da CPI da dívida pública, concluído em 2010, até hoje. Então, está havendo uma certa omissão dos órgãos de controle e também uma omissão da sociedade que paga a conta e não está cobrando de todos esses órgãos para corrigir o que tem sido feito de errado e inibir daqui para frente o aprofundamento, porque o mercado é insaciável, ele quer mais. Nas conversas mais cotidianas, e as pessoas dizem a Previdência está quebrada e é melhor que cada pessoa contribui para si próprio no modelo individual e a gente tem o financiamento do SUS para que eu não precise pagar o plano de saúde, por exemplo. Eu queria que você comentasse sobre isso, como é que essa narrativa é construída, a quem ela serve. A nossa previdência social, inserida nesse modelo de seguridade que está na nossa Constituição, é o maior programa social que existe no Brasil. É um modelo invejado por outros países. É um modelo, gente, que garante não só previdência. Nós temos amparo para todas as situações de vulnerabilidade. Esse modelo nos ampara na doença, na invalidez, na viuvez, na orfandade, no desemprego, na maternidade, até na reclusão. Então, tudo isso, e ainda tem os benefícios para os miseráveis, o benefício de prestação continuada, para miseráveis e para deficientes. Se passar esse modelo de capitalização, tudo isso desaparece. A Previdência não está quebrada, nunca esteve quebrada. Pelo contrário, o conjunto de contribuições sociais, desde a Constituição até 2015, inclusive, mostra que o conjunto de contribuições deu conta de todo o gasto com previdência, assistência e saúde, e ainda sobrou muito dinheiro, que foi desviado através da DRU, da desvinculação das receitas da União, principalmente para pagar juros da chamada dívida. O governo ainda fez desonerações, falou para vários setores, olha, não precisa pagar, desonerou de pagar. O governo não investe na fiscalização, tem dívidas de centenas de bilhões de reais a serem cobradas, e depois fala que está quebrada? Não está. O que tem por trás desse discurso, gente, é mais uma vez o apetite do sistema financeiro que quer se apoderar da nossa previdência pública, porque esse modelo de capitalização nem pode ser chamado de previdência. É um modelo de contribuição individual, é cada um com a sua continha, sem participação das empresas, sem participação do governo. Cada um vai depositar um valor na sua continha, mas aquele valor que você depositar
Não vai ficar lá. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que conseguir colocar R$1.000 na conta individual, ela não vai ter 1.000 lá. Primeiro porque o banco vai cobrar taxa de administração. No mínimo 15% vai para a taxa de administração. Nesse modelo de capitalização tem um tal de fundo solidário. Esse fundo solidário é bancado pelos trabalhadores. Uma boa parte desses 1.000 vai para o fundo solidário. Então, quem depositar 1.000 vai ter no máximo R$400 lá. O que vai ser feito com esses R$400? Vai ser aplicado no mercado financeiro. Quantas vezes você já viu o mercado financeiro ter crise e quebrar? A última foi 2008, nos Estados Unidos. Os bancos entraram em quebra. Todo mundo deve se lembrar do Lehman Brothers e dos outros. O Banco Central Americano teve que injetar 16 trilhões de dólares nos bancos, porque todos iam quebrar. Por causa dos papéis fraudulentos, dos papéis sem lastro, dos tais derivativos que ocupam o mercado financeiro mundial. Então, capitalização individual, nesse modelo que está na PEC 6, ela foi tentada até hoje somente em 30 países. Dos 100 e tantos países, somente 30 experimentaram esse modelo de capitalização. Dos 30, 18 desistiram. Apenas 12 ainda estão com o modelo e vários deles entrando em colapso. Por que o Brasil vai caminhar numa trilha que está dando errado no mundo inteiro? Estudo da Organização Internacional do Trabalho prova isso. É preciso conhecer o que está por trás dessa proposta. Nós já estudamos e vimos que esse é o modelo. Então, não podemos aceitar tirar o nosso direito que está assegurado na Constituição. O que está lá na PEC é que a capitalização pode garantir os benefícios em caso de doença, em caso de maternidade, em caso de invalidez e longevidade. Porém, em cada item desse, você só vai ter o benefício se você pagar por ele. Então, para você ter direito à aposentadoria, você vai pagar uma contribuição X. Se você quer uma proteção para doença, você vai ter que pagar mais. E se você quiser viver muito, você vai ter que pagar o risco de longevidade. É isso que está escrito na PEC número 6. Isso não pode entrar para a nossa Constituição Federal. Isso é um desrespeito sem tamanho. Considerar viver muito um risco. Minha gente, quem ainda está iludido, achando que temos que entregar nossa previdência social e entrar para essa capitalização individual, acorde. Acorde e lute. Pressione deputados, pressione a classe política, participe das mobilizações, porque é muita coisa que está em jogo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como fica a vida dos trabalhadores, principalmente daqueles segurados que ganham o salário mínimo, que contribuem com o teto mais baixo, né, com o valor mais baixo, e quais serão os grupos mais prejudicados? Está lá escrito no texto da proposta, na última página tem uma tabela que traz de onde vai sair o trilhão que o Guedes quer economizar. Esse trilhão, gente, vai sair principalmente dos mais pobres, isso está escrito lá na PEC. Na tabela, está lá, 715 bilhões vai sair do regime geral de previdência social, no qual a maioria recebe até 2 salários mínimos. 182 bilhões vai sair do benefício de prestação continuada e do abono salarial. Então, Roseli, soma comigo, 715 mais 182 dá praticamente 900 bilhões. Aí a gente tira uma parcela que está lá de redução de contribuição social, de 20 e poucos bilhões. Então, 870 bilhões do trilhão que o Guedes quer economizar sairão dos mais pobres do regime geral. Os mais atingidos com as mudanças que estão propostas para fazer essa economia, que adia a aposentadoria, que corta benefícios, que exige mais tempo de contribuição, os mais atingidos serão os mais vulneráveis. Aqueles trabalhadores e trabalhadoras temporários, intermitentes, informais,
dentre os quais nós mulheres somos a maioria. As mulheres são as mais prejudicadas por essa PEC. Ela tem um conjunto de desrespeitos à classe trabalhadora. Um deles é a idade mínima para 62 anos para mulher, 65 anos para homem, mas a PEC está cheia de pegadinhas. Essa idade é móvel. Então, quando a mulher estiver chegando nos 62, já não vai ser 62. Porque a partir do aumento da expectativa de vida, isso vai chegando para frente. Roseli, nem em jogos isso é aceito. Imagine, pessoal, uma corrida que tem uma meta final, todo mundo correndo. Aí quando o pessoal está chegando, vai lá alguém e fica mudando essa faixa de lugar. Isso é aceito? Ninguém aceita isso. Olha que desrespeito com a classe trabalhadora, idade mínima móvel. Nenhuma Constituição de lugar nenhum do planeta tem isso, pois essa PEC quer colocar isso aqui. Então tem vários danos às pessoas, danos financeiros e vários danos em termos econômicos, porque essa proposta vai prejudicar a economia como um todo. O atual governo afirma que a aprovação da reforma da Previdência traria imediatamente, vou utilizar as palavras do próprio governo, um vigoroso crescimento econômico, né? E eu queria saber se essa não é mais uma justificativa para atender o interesse do insaciável mercado financeiro, como é uma expressão que você acabou de falar também. Sem dúvida, Roseli. Olha, ao contrário do que o governo diz, essa PEC quebra a economia do Brasil. Tem um custo ali na transição que não está sendo revelado. Imagina a situação de uma pessoa que já contribuiu para a Previdência, para o INSS, durante 10, 15 anos. Vamos pegar 15 anos. Imagine que tem aqui do nosso lado o seu João, está aqui, já trabalhou com carteira assinada, contribuiu 15 anos para o INSS. E tem 3 anos que o João está desempregado. Aí, se essa PEC passar, as empresas só vão contratar no regime de capitalização, porque na capitalização a empresa não paga nada. Todo mundo só vai contratar nesse sistema. Até por questão de concorrência. O concorrente não vai ter despesa com o INSS, se a outra empresa tiver, ele vai perder na concorrência. Então, uma empresa propõe uma vaga para o João, desde que ele opte pela capitalização. Ele vai acabar optando para não ficar desempregado. E aí, depois que entra para a capitalização, essa opção é eterna. A pessoa vai ficar na capitalização até se aposentar. Aqueles 15 anos que ele contribuiu, ele vai entrar zerado na continha dele? Ele está entrando a partir de hoje na capitalização. E aqueles 15 anos que ele contribuiu para o INSS? O Estado vai ter que fazer um aporte para essa continha dele. Esse aporte é o chamado custo de capitalização, custo de transição. Não está sendo revelado porque vai quebrar a economia brasileira. No Chile, essa transição custou 136% do PIB. Se for esse valor aqui no Brasil, nós estamos falando de um valor de mais de 9 trilhões de reais. De onde vai sair esse dinheiro? Então, ao contrário de salvar a economia aí de maneira vigorosa, vai representar um rombo. E mais, a partir do momento que o João é contratado aqui na capitalização, ele não contribui mais para o INSS, nem o patrão dele. Então vai diminuir o valor da arrecadação. Aquele trilhão que o Guedes quer economizar, quando ele fala que quer economizar 1 trilhão, é aposentadoria que não vai ser paga, é benefício que não vai ser pago, é pensão que não vai ser paga. É 1 trilhão que vai deixar de chegar na mão das pessoas e, portanto, vai deixar de chegar na economia, porque quem recebe esses benefícios vai à feira, vai à farmácia, movimenta a economia. O dinheiro circula na economia, vai parar de circular. E essa circulação ela é boa não só para o comércio, para a indústria, para os serviços, como para o próprio governo, porque todas essas transações arrecadam tributo para o governo. Então essa PEC é ruim para as pessoas, é ruim para a economia e é ruim para as finanças públicas. Não tem esse custo vigoroso. Não podemos embarcar nisso, gente. Outro dia mesmo foi feita uma proposta de reforma trabalhista
que nos retroagiu a situação anterior aos tempos de Getúlio Vargas, sob a promessa de gerar empregos. Quantos empregos a reforma trabalhista gerou? 0. E ainda aumentou a informalidade. O que nos leva agora a acreditar que essa reforma da Previdência pode ser algo que preste? Nada. Até porque basta se informar. Olha, só está a favor dessa PEC quem ainda não entendeu o que realmente está por trás dela. Quem já se informou, já leu, já estudou, está indignado, porque ela destrói o pouco que a gente tem para colocar um esquema que só atende ao apetite insaciável do mercado, Roseli. Maria Lúcia, muito obrigada. Em nome da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, nós te agradecemos imensamente por esse encontro e desejamos a todos que a gente esteja juntos nessa caminhada, juntos contra a aprovação da reforma da Previdência. Muito obrigada. Eu que agradeço, Roseli, agradeço a todos vocês, peço orações para essa frente. Amém. E vocês que lidam tanto, né, com o estudo bíblico, quando Jesus pisou aqui, ele falou que queria que todos tivessem vida e vida em abundância. Quem concorda com essas palavras não pode apoiar essa PEC, porque essa PEC traz miséria, ela joga o povo numa condição de desrespeito total. O mercado financeiro subjuga as pessoas, quer que as pessoas percam o pouco que a gente tem da nossa seguridade social, que deve melhorar em vez de piorar. Nós não podemos concordar com essa PEC. Convoco todos vocês a lutarem para derrotar essa PEC e exigir que o governo reúna os especialistas em previdência e assistência para ver o que precisa realmente ser melhorado, o que precisa ser ajustado, não é? Para a gente ter um sistema sustentável e não essa destruição que está por conta dessa PEC para entregar para banqueiro. Isso a gente não pode aceitar, não. Obrigada. Isso aí. Muito obrigada.